Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender sempre do horário que você nos escuta, que você possa acompanhar mais um vídeo dessa série que já completou há 2 meses atrás, em agosto desse ano de 2024, os 2 anos que nós estamos usando esse espaço, esse equipamento, essa ambiência maravilhosa, com possibilidades formativas múltiplas, pedagógica, política, filosófica, existencial, que é a Rádio Web. Agradecendo desde já a Eliezer e a Alana, que dão corpo, que dão vida, que dão sustentação humana para que esse projeto, para que esse espaço, para que esse equipamento continue à disposição da comunidade universitária como um todo. Eu sempre peço, não só aos meus colegas professores de área, mas a outros professores, e em cada vídeo aqui vocês veem sempre o começo quase igual, porque é importante isso, faz parte da proposta, por dentro desse espaço rádio, web e entrevista, falar sobre os sentidos da formação humana, a gente agradecer, a gente reconhecer e a gente convidar. Esse espaço é um espaço que qualquer pessoa da comunidade daqui da UFRPE pode vir, combinar um horário e fazer o seu, não sei se chama programa, mas a sua ação, a sua intervenção formativa, como existem outras. O nosso aqui, a proposta é conversar com prestadores de serviço que queiram, pessoal de segurança, de limpeza, de alimentação do RU, os alunos, como hoje a gente aqui vai ter um deles, servidores, professores e professores de fora, que eu já chamei também, para que possam contribuir conosco. Se você me ouve e não me vê, eu sou Rodrigo Rosal, eu sou vinculado ao DED, Departamento de Educação. Eu trabalho na área de Fundamentos e de Políticas Públicas, que é a área 1 do DED. Eu estou aqui há 2 anos e 8 meses, aproximadamente. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho escuro, com já algumas mechas brancas. Aproximadamente 1,70 m, com 71 kg. Nesse momento eu estou trajando uma calça bege escura, marrom quase, uma blusa cinza escura, polo. E apesar de usar óculos, nesse momento não estou usando os meus óculos. A pessoa que veio conversar conosco aqui hoje, que me deixa muito feliz também, é um aluno de licenciatura em Física. Tive o prazer de estudar com ele, de tê-lo comigo, junto com os seus colegas também, no semestre que finalizou há poucos dias. Ramon, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, como todos e todas que aqui vêm. E a pergunta que eu sempre abro é a única que precisa ser igual. Como foi a sua formação humana até esse instante? O que é que você iniciaria destacando do seu percurso, dos seus caminhos, da sua jornada até aqui? Muito obrigado por estar com a gente. Ok. Meu nome é Ramon Cavalcante, eu sou aluno de licenciatura em Física, eu sou um homem preto, alto, mais ou menos 1,93 m, com 92 quilos. Eu atualmente estou usando uma calça larga, preta, e uma blusa amarela bem despojada. Eu acho que no sentido de formação, o que me fez ser o que eu sou hoje, começando obviamente pela minha infância. Eu vim de um lar em que os meus 2 pais eles não tiveram acesso tão simples à educação. Meu pai ele largou a escola a partir da 4ª série. E a minha mãe, ela veio de uma infância em que ela tinha que escolher se ela trabalhava ou se ela estudava, porque ela não tinha um apoio familiar, isso porque a casa dela tinha algumas deficiências em quesito econômico e social, até pela época mesmo. Acho que uma das partes específicas que me pegou bastante na infância foi perceber com o tempo que eu tive muito privilégio, porque meus pais, no final das contas, eles conseguiram ser bem-sucedidos o suficiente para conseguir me dar uma educação boa. Então, eu estudei em rede privada por muito tempo, acho que durante o meu ensino fundamental todo. E em um dos dias específicos, quando eu tinha voltado da escola, eu lembro como se fosse ontem que minha professora, durante a aula de português, eu estava tendo uma aula relacionada a substantivo. E aí, quando eu cheguei em casa,
Meu pai estava com a Bíblia na mão e ele tinha dito, eu vou começar a aprender a ler por aqui. E eu acho que isso me deu um impacto muito grande, porque eu percebi que, poxa, eu realmente nunca precisei me empenhar ao extremo para poder aprender a ler e escrever, porque eu sempre tive tudo entre aspas de mão beijada. E são meus dois pilares, digamos assim, são meus dois pilares. A minha mãe, porque ela sempre me incentivou muito para a área de educação, e eu firmar na minha cabeça que eu precisava daquilo para conseguir crescer, levando em consideração que eu sou um homem preto. A sociedade em si ela não tem as portas sempre abertas para mim. Então eu tive que me esforçar muito para conseguir chegar onde eu tô. Então eu acho que o quesito de formação humana para mim começou a partir daí, entende? E eu escolhi o curso que eu escolhi também porque durante o meu ensino médio eu tive muito contato com a área de exatas. Eu fui monitor de matemática durante o meu terceiro ano e eu percebi o quanto o nosso sistema ele vem precarizando cada vez mais essa área. E eu lembro que uma das aulas específicas eu tinha falado que muitos dos professores de exatas eles têm muito conhecimento técnico, mas eles não sabem exatamente como passar isso para os alunos. E eu percebi que isso é uma verdade, realmente. Porque quando eu conversava com os meus amigos, um acesso que meus professores, por exemplo, não tinham, eu percebi que muitos deles tinham problemas de entender termos matemáticos que eram ditos, eles tinham muitos problemas em entender o que o professor estava pedindo, porque isso nunca exatamente foi cobrado, digamos assim. E, de certa forma, também eu não acho que os professores que eu tive, pelo menos, eles realmente se preocuparam tanto em fazer com que você entendesse o assunto. Porque no ensino médio é muito mais simples você estudar um dia antes da prova, por exemplo, ter uma nota muito boa, porque passa muito mais a ideia de que é algo decorativo, e não que você precisa realmente aprender. E eu vim sentir esses impactos depois que eu cheguei na faculdade, depois da primeira prova, que aí eu percebi que se eu achava que eu tinha uma base realmente boa em matemática, eu percebi que não era tão boa assim. E foi um impacto muito grande, porque eu construí grande parte do meu conhecimento matemático em cima de um ego, digamos assim, que eu era bom naquilo que fazia. E eu chego aqui, eu levo uma lapada, e eu tive que reaprender muitas coisas. Eu não vou ser modesto, então eu nunca tive muito problema. Eu acho que eu nunca precisei realmente estudar muito para passar em provas ou coisas do tipo. Mas aqui eu precisei aprender a estudar depois de 19 anos. E foi difícil, foi muito difícil. É isso. Muito bem, você já falou, fique à vontade, né? Eu ia respeitar a primeira pausa que você deu, mas aí você seguiu por essa parte escolar. Deixa eu começar pela relevância que você citou, usando os seus termos, são seus dois pilares, sua mãe e seu pai, né? E não tiveram, à época em que você estava frequentando a escola, uma educação escolar, mas a educação tiver. Por isso que eu destaco isso, quando eu digo sentidos da formação humana. Uma das perguntas que você me viu compartilhar com vocês em sala era: onde a educação acontece? Como, ou seja, de que modos, de que maneira ela se é efetiva, né? Quando a gente sabe que sabe, você já me deu elementos espontaneamente agora para eu poder, se você quiser, claro, conversar um pouco também sobre esses pontos. Veja, quando sabe que sabe, depois eu vou chegar para os seus pais, né? Mas você diz, eu não vou ser modesto, aí eu ia dizer, deixa de charme, amor, mas está tudo bem. Você disse que não precisava estudar demais para entender e ter um desempenho bom no seu período de educação básica, ensino fundamental e médio. Isso só na área de exatas, chamada de exatas, matemática, física, química e ciências, como biólogo, ou isso em todas as áreas? Só assim, uma certa facilidade realmente para tudo, professor. Eu entendia, gostava, curtia, desenrolava em tudo. Era isso? Era. Pronto. Quando começa, nesse semestre que finalizou agora, aqui, né, que começou em março, teve a greve, acabou agora, outubro, praticamente há uma semana. Quando começa no curso de licenciatura em Física, na UFRPE,
você já é apresentado a componentes curriculares da sua área fim, propriamente física, cálculo, etc., o que for, e você se sente desafiado, provocado. Ou seja, você não tem escolha a não ser ter que estudar mais, fazer algo, fazer mais esforço, que você parece que não fazia tanto antes. Ok, quando sabemos que sabemos. Em que momento a gente sabe? É difícil, quando a gente faz uma pergunta assim, eu não sabia andar de patins, skate, como eu digo em sala, e agora sei, eu posso filmar o momento em que o conhecimento, a habilidade, a capacidade de realizar aquele movimento não tinha e agora tem. Mas quando é algo mais sutil, né, mesmo que seja possível de se mostrar através de um cálculo, etc., como é que você diz assim, como é que eu sei física? Física é uma área gigantesca, mas você já sabe que sabe um pouco mais do que sabia antes. A gente consegue comparar, a gente consegue medir. Você se formou no primeiro período do curso. Ainda tem uma jornada grande. Você está convicto de que quer continuar nesse curso agora? Sim. Ok. Você tem ciência de que é um curso em que você também usou outra expressão. Professor, o senhor conversou com a gente em sala, às vezes os professores de exato, aí uma levíssima retificação. Não, de qualquer área. Se eu me lembrar de amigos, colegas, educadores meus de área de direito, filosofia, e eu não estou excluído disso, não. Em qualquer área pode haver dificuldade comunicativa, dificuldade comunicacional, que a didática, que a capacidade de você interagir, que vai além disso, não é um método só, não é criar uma sequência didática, não é fazer uma transposição didática, como o pessoal de pedagogia usa mais essas expressões, isso serve para licenciaturas como um todo. Mas é você criar uma interação genuína, real. Isso, eu acredito, já conversei em outros momentos aqui também, não tem um método, mas tem jeito que você distancia mais o outro e tem jeito que você aproxima mais o outro. O que é que você destacaria, pensando nos professores que você teve agora aqui em física, que ajudaram, não é no sentido de ter favorecido você, mas pense em qualquer postura, mesmo que tenha sido uma postura de maior dificuldade comunicativa, mas como é que isso te instigou a querer saber mais o que você achava que sabia? Eu acho que durante o meu ensino médio, em uma das aulas de filosofia que eu tive, um professor meu, ele parou um pouco a aula para poder falar sobre educação, e ele tinha falado que a melhor maneira que ele tinha achado de fazer os alunos se instigarem na matéria dele era poder trazer eles para perto do assunto. Então, trazer situações reais em que aconteciam e ele dava dilemas éticos, digamos assim. E uma das partes em específico em que eu percebi durante esse período é que os meus professores não eram como os de ensino médio. Eles realmente provocavam um maior afastamento entre os alunos. E isso me instigava a estudar, porque eu percebia que se não tem alguém próximo de mim dizendo que eu preciso estudar isso, fazendo um direcionamento educacional, eu ia ter muitas dificuldades. Porque assim, eu escolhi essa área em específico, eu escolhi licenciatura em física em específico, que é uma parte que eu senti muita carência no sistema. Então, eu quero poder trazer esses assuntos, eu quero poder ser um professor diferente para as pessoas que, assim como eu, também se sentiram muito perdidas durante muito tempo. E eu sinto que eu tenho potencial, eu consigo trazer maneiras diferentes de poder ensinar para essas pessoas. Desculpa, até esqueci um pouco qual que era o começo. Você disse que o que lhe motivou ainda mais para escolher especificamente a licenciatura em física foi uma carência no sistema. Isso. E aí você estava seguindo, porque assim, você percebeu que não ter alguém para lhe ajudar nisso, isso lhe instigou também. Você estava circulando por aí. Fique à vontade. Isso. E me instigou porque eu particularmente, eu gosto muito de escutar as pessoas, eu gosto muito de escutar os problemas que elas têm e tudo mais. E eu acho que quando eu me dei conta que durante esse período, pelo menos na parte educacional, não tinha alguém que escutasse os meus problemas no quesito acadêmico, eu vi que talvez precisasse de alguém para fazer isso por outras pessoas. Porque, como eu disse, tem outras pessoas que também estão deslocadas, como eu, em quesito acadêmico, que também não sabem exatamente, como posso dizer, que não sabem exatamente por que fazem o que fazem, entende? E apesar de eu ter os meus motivos,
de seguir na área de licenciatura, eu ainda me sinto um pouco confuso em algumas partes, porque para o começo, eu ainda penso bastante se realmente é isso que eu vou querer seguir para o resto da minha vida. O resto da vida é um período, pode ser muito longo, né? E você vê, pelo menos eu digo isso em sala, bom, lembrando, a disciplina que a gente se encontra geralmente é Fundamentos da Educação. Então, que geralmente recebe os estudantes chegando, né, do ensino médio, quer seja de escola privada, quer seja de escola pública, geralmente no primeiro curso superior que está tendo aqui, e geralmente com a sua faixa etária muito jovem. Então, eu já disse e reforço, esse é o perfil majoritário, pelo menos que eu encontro nos estudantes de licenciatura daqui, onde eu tenho circulado, de química, de matemática, de física, de biológicas, e por aí segue. Com esse destaque que você trouxe, lembrando até de um professor que você teve de filosofia no ensino médio, que numa aula levou em consideração a questão de educação, para mim fica claro que você tem consciência, já desde enquanto estudante, da relevância do conhecimento técnico. Precisa ter. Como é que você vai se propor a conversar sobre, na função de educador, de professor de ensino privado, de ensino público, de educação básica, de educação superior, se você não tem gosto e não conhece minimamente a sua área? Isso não tem sentido. Mas também já fica claro que só essa competência não é suficiente. Ok. Você destacou algo também, você não necessariamente que essa postura que você disse de alguns professores que geraram um distanciamento maior em relação aos alunos, acho que no sentido até de não, vou usar uma expressão minha, não ficar segurando tanto na mão, dizendo o que fazer, não colocar uma trilha de aprendizado tão clara, mas também tem um lado bom de deslocar a nossa forma de vir do ensino médio, às vezes muito focada no Enem só, né, e o resultado, para relembrar o que é essencial, a gente ter o sabor de experimentar e de explorar caminhos de conhecimento. Eu queria, chegarei já aos teus pais, porque sempre que as pessoas trazem isso, eu vejo isso relevantíssimo. Pensa nos teus colegas de sala, né? Os que estiveram juntos agora comigo, mas em outros que você teve também, até onde a sua memória alcança bem, claramente bem. O que é que uns colegas de sala podem colaborar uns com os outros e o que é que podem dificultar, né? Que escapa da capacidade de coordenação e de articulação da professora e do professor em sala e que pode afetar positivamente ou negativamente até não só o entendimento do conteúdo, das matérias, dos temas, mas a reflexão humana no sentido mais alargado do termo. Entende o que eu estou perguntando, meu amor? Como é que a relação entre os alunos, que eu vejo que é algo até que é muito assim, é bom que seja entre vocês mesmo, porque senão a gente vai estar se intrometendo em tudo. Qual é a liberdade que você teria para isso? Como é que isso para você foi relevante ou não foi, ou você nunca pensou sobre isso, mas se tem agora que fazer uma reflexão, o que é que tu traz para a gente disso? Eu acho que durante o meu período de ensino médio, eu gostei muito do programa de monitoria, porque ele meio que traz um infiltrado, digamos assim, em meio à educação. Porque é muito diferente um professor em sala de aula tentar passar assuntos do que um aluno tentar passar assuntos para os outros amigos, porque ele está numa realidade mais próxima, ele está em épocas diferentes da vida e, querendo-se ou não, eu senti que alguns professores acabavam menosprezando, digamos assim, os problemas que a gente tinha e poder ter alguém que entenda você, semelhantes buscam semelhantes, é muito mais fácil, principalmente porque você se sente um pouco mais motivado. Quando eu converso com pessoas da minha idade que têm uma perspectiva de futuro, talvez não tenham também, e eu tento trazer a minha ideia do que eu considero futuro para mim, eu sinto que eu acabo instigando as pessoas a também buscarem algo. Porque eu já conversei com muitas pessoas da minha mesma idade que talvez não tivessem muita ideia do que querem fazer daqui para frente, ou que eu vejo muito potencial nas pessoas e às vezes elas pensam muito baixo. Digamos que eu não julgo, não acho que uma vida simples, digamos assim, deixa de ser uma vida importante, mas é muito triste você ver pessoas, você crescer com pessoas, você sentir que elas têm tanto potencial quanto você, mas elas não querem dar um passo para frente por medo de sair do conforto, entende?
Então, eu acho que dentro de uma sala de aula, a relação aluno-aluno, ela, na minha visão pelo menos, ela é mais relevante do que a relação aluno e professor. Porque aluno e aluno sabem o que passa. Eles têm a mesma vivência. Eu gosto de comparar a relação aluno-aluno com a relação irmão e irmão, dentro de uma mesma casa. Entende? Em que você sabe o que vocês passam na mesma casa. Vocês têm pais, vocês sabem como os pais de vocês são. E vocês passam por provas também dentro da própria casa. Então, nessa questão, é isso que eu acho. Muito bem. Excelente. Vamos chegar agora a seu pai e a sua mãe, né, com os quais você abriu aqui falando. Uma imagem que ficou na minha mente foi você dizer que estava estudando sobre substantivo em português e chegou em sua casa, seu pai estava sentado, suponho eu, e o livro que ele tinha escolhido para ler era a Bíblia, e ele disse: eu vou aprender a ler e vou começar por esse livro. E isso chamou a sua atenção também, né? E a senhora, sua mãe, né, é um outro pilar que você diz que por circunstâncias outras de dureza da vida mesmo, financeira, não fez a escolarização, por exemplo, como você pôde fazer, ou pelo menos no momento em que você pôde fazer. Eu compreendo isso, né? Isso é uma necessidade social, cultural, existencial, que a gente tem que lutar junto mesmo para que isso vá. Minha ideia é radical, né? Eu não quero ficar pensando que não, mas até isso a gente tem que fazer políticas que funcionem. Ok. Eles não tinham educação escolar, que eu reconheço que é uma etapa importante, mas eles tinham e têm educação. Aí é esse o sentido amplo, para puxar a questão de formação humana. Então veja, eles instigaram em você e cuidaram de você o suficiente para não, no mínimo, tirar o seu sonho de você olhar e já reconhecer nela e nele valores suficientes como humano, mas você querer ampliar esses valores também em um conhecimento escolarizado, né? O que é que você nota, isso sempre falando, só tem sentido isso aqui, na sua experiência, sua particular. O que é que você nota que a escola não lhe ensinou, pensando na educação básica, porque eles já haviam ensinado algo importante e a escola apenas confirmou isso, ou em algumas situações a escola infirmou isso, negou algo que você disse: caramba, em casa eu já vi que isso era tão importante e na escola eu não estou vendo acontecer isso. Entendo o que eu estou querendo? Comparar as duas experiências, né? Relevando a riqueza, porque é mesmo, não só de sua mãe e de seu pai, como de qualquer outro pai e mãe, ou pessoa nessa função, que cuide de uma criança, adolescente, enfim, também. E comparar, para a gente também não romantizar. Depende de escola para escola. Tem escola que pode juntar pessoas que vão, ao máximo, tentar fazer que essa formação humana seja o mais ampla, rica, bonita possível. Pode ter outro lugar chamado escola em que isso não se dê. É paradoxo, mas pode acontecer. A partir da tua experiência, o que é que tu já sentia como criança, que tu aprendeu com tua mãe e com teu pai, que não tinham na época educação escolar, e o que é que a escola confirmou que isso era importante, e o que é que teve outra coisa que disse: não, pior é que na escola eu nem vi isso, eu vi mais com eles. O que é que você destaca disso? Primeiro, eu acho que a escola ressaltou bastante que era muito bom você ter sonhos, é muito bom você ter uma perspectiva de futuro. E eu não vou contar muito essa parte, mas sim a outra, porque foi a que mais chamou a atenção. Eu acho que o que a escola deixou muito de lado é a questão de inteligência emocional. É você entender o que forma você, o que faz você ser você. Durante o meu ensino fundamental em que eu estudei em história de instituição privada, eu sofri muitos ataques racistas, em que a escola parecia ser muito cega em relação a isso. E ataques homofóbicos também, e outros diversos comentários, e que são... É muito ruim pessoas falarem coisas de você quando nem você entende quem você é. E a escola também não parecia se importar em entender o que eu era, entende? Então, outra coisa também que me motivou bastante a escolher licenciatura é que eu percebi que durante o meu tempo acadêmico eu tive pouquíssimos professores pretos. Pouquíssimos. Então, não parecia ser um lugar de espaço para minha gente, entende? Para minha raça. E eu quero conseguir mudar isso.
pontuando um pouco em relação à minha mãe, algo que ela me ensinou também é que, não falando diretamente, mas que eu vou ter muito tempo ainda para conseguir mudar o rumo da minha vida, porque a minha mãe, ela foi para a universidade depois dos seus 30 e poucos anos de idade. E é cedo ainda, é cedo. Sim. E ela se formou aqui, inclusive, na universidade, que me fez também escolher aqui. Porque eu acho que eu tenho um apego emocional muito grande com a Rural, por tudo que eu vi minha mãe passando quando era menor lá, aqui no caso, né? E desde dias de estresse com o TCC, desde dias que ela chegava rindo, chorando porque teve prova, ou porque tá difícil, ou porque tirou uma nota boa, alguma coisa. E eu via muito uma diferença em relação entre escola e universidade nessa época já. Porque eu sentia que os problemas que eu tinha na escola existiam, mas os que ela tinha na universidade também existiam, mas eu não conseguia diferenciar o porquê o dela parecia ser maior ou menor. E isso eu só fui notar depois com o tempo. Então, eu acho que a escola falhou na questão de dar um suporte. E eu acho que no ensino fundamental em específico isso é muito, muito, muito essencial. Porque você está formando pessoas ali. E eu acho que você virar as costas para esses momentos é algo muito prejudicial. Muitíssimo. Não faz, se quiser falar mais disso, veja, você quando cita situações na escola de ensino fundamental, né, eu estou imaginando mais assim, não que não tenha tido hoje, na escola de ensino fundamental privada, no setor privado, em que você vivenciou experiências que lhe causaram dor a partir de perspectivas de racismo, atitudes racistas e homofóbicas, você citou as duas, né? Então eu fico imaginando inicialmente crianças e, a depender da idade que você estava, adolescentes, né? Na legislação nossa de 12 anos já vira adolescente, né? O vira aqui é no sentido de a lei passou uma média, né? O Estatuto da Criança no nosso país aqui já completou 34 anos. Então até a concepção de infância, adolescências, de juventudes pode ser toda ressignificada, apesar de ser uma das legislações que é considerada marco mundial nossa aqui. Veja, quando você pensa numa situação dessa, você não precisa ler autor nenhum para dizer, você e nem ninguém que vivenciou isso. Eu citei isso numa turma da noite também, que eles tinham lido com um professor anterior uma obra de Bell Hooks e Paulo Freire comigo. Então eles traziam essas experiências também, né, de atitudes desrespeitosas, quer viesse na classificação de racistas, de homofóbica, de transfóbica, o que fosse, mas desrespeitosas, violentas. Veja, quando você imagina crianças fazendo isso com outras crianças, minha imagem está certa, uma das suas experiências eram colegas de escola ou de sala da sua faixa etária fazendo isso. Sim. Pronto, então veja, pessoas que também estão em formação. Então a atitude em si é reprovável. Por outro lado, são crianças ou adolescentes que precisam de acolhimento também, para que isso não se repita, para o bem de todas e de todos, de todas as pessoas e crianças, e de todos os seres que estão em formação. E você acredita que, pelo menos na sua experiência, naquele momento, naquela escola, isso não foi cuidado, né? Quando você diz que sua mãe veio fazer a Rural, você pode dizer o curso, porque eu fiquei curiosíssimo. Tem algum problema de você dizer o curso que ela fez aqui? Ela fez administração pública aqui. A época dela, não é aqui. Muito bem. Ela é egressa daqui. E isso fez com que você quisesse, já que tinha mais de uma opção da universidade para fazer licenciatura em Física, veio para cá também por conta disso. Quando você diz, ela passava coisas também, eu fiquei com dúvida assim, quando você diz, ela também passava coisas. Você fala de estresse acadêmico mais, aperreada com nota, um professor que fez isso, fez aquilo, dificuldade, vou ter que ralar, vou ter que ir para a faculdade, ter que dar conta de outra coisa. É disso mais? Ou como você vivenciou também questões racistas, etc. Quando você falou isso aqui agora, o que é que você estava querendo fazer a comparação entre a realidade dela na universidade e a sua, que não estava aqui ainda, em que sentido especificamente? Eu fiquei curioso. É estresse acadêmico mesmo, minha mãe é branca, né? Mas era estresse acadêmico porque minha mãe, no geral, ela é um turbilhão. E eu gosto muito dessa sensação. E então, meus pais atualmente são divorciados, né? Sim. E em casa, digamos que eu aprendi com meu pai a ser calmo o suficiente para conseguir diminuir o furacão que é minha mãe. Entende?
E eu acho que atualmente a gente tem uma relação muito boa também, porque eu vivenciei muitas das coisas que ela vivenciou na minha casa. Meu pai era alcoólatra, então a gente teve muitos momentos difíceis, a gente aprendeu a se apoiar um no outro. Hoje em dia eu acho que a gente tem uma relação bem confortável, que não era tão recorrente anteriormente, porque eu acho que depois do divórcio a minha mãe teve que aprender a ser uma mãe sozinha, então ser uma mãe apenas pelo desejo de amar o seu filho, ponto. E eu tive que aprender a viver com essa dualidade entre minha mãe aqui e meu pai aqui, porque eu cresci vendo muitas brigas, mas no final das contas eu entendi que era muito melhor assim. Então hoje em dia eu consigo ter mais liberdade para conseguir me expressar da maneira que eu me expresso. Eu acho que uma das partes que também faz muito eu ceder é a maneira como me visto, porque isso demorou muito tempo para poder entender que isso fazia parte da minha cultura, isso fazia parte de mim. Então, é uma das partes fundamentais. Eu acho que a maneira como a sociedade me vê é algo que é fundamental para a minha formação também. Excelente. Você se sente hoje seguro? Eu queria, quando eu digo assim, seguro, é nos dois aspectos. Você com você mesmo, pelo que você vem contando a sua história aqui toda, né? Muito bonita, muito forte. E seguro no sentido de a sociedade estar segura, no sentido de educada razoavelmente para você se expressar como você é e como você entende que é o seu jeito genuíno de ser. Dos dois lados, você consigo mesmo e você no ambiente que circunda você, inclusive aqui, na rural. E aí? Eu acho que no ambiente rural, sim, eu tenho uma liberdade maior para conseguir ser eu mesmo. E no quesito eu acredito que isso não é algo mais que me impacta tanto, porque eu consegui formar uma mentalidade boa o suficiente, eu me considero forte o suficiente para não me importar mais tanto com isso. Porque eu me sinto confortável comigo mesmo, eu me sinto bem comigo mesmo. Talvez não tanto quanto eu queira, quanto eu quero, mas o suficiente para conseguir aguentar ataques ou coisas do tipo. Isso porque eu entendo que hoje em dia o eu que sou eu acho que eu represento muita coisa para mim e também para outras pessoas. Isso porque durante o tempo que eu fui monitor, eu entrei em contato com muitas pessoas da minha sala e muitas pessoas que me viam como uma referência, digamos assim. E eu sei que hoje em dia eu não sou eu só por mim, entende? Uhum. Então eu acho que a figura que eu represento para alguns amigos meus e para tudo que eu fui e sou é maior do que só o que eu sou agora, o que eu penso. Então é por isso que eu bato muito na tecla de o que eu quero ter pro meu futuro, porque eu acho que eu não carrego só a minha bagagem, mas também de outras pessoas, entende? Entendo. Até pelos meus pais mesmo. Muito bem. Olha, a gente já escutou você falar aqui, eu quis respeitar todos esses atores, pessoas, sujeitos, desde família que você destacou pai e mãe, até os professores, você citou de filosofia, mas provavelmente teve outros, citou os que estavam aqui também. Eu pedi para falar dos seus colegas, para lembrar o aluno qual a importância disso. Acho que o que você falou, a relação que você fez com as fraternidades, com os irmãos e irmãs, é muito simbólico isso, né? E é muito forte, e vocês se entendem melhor, por mais que a gente queira se envolver. Tem um espaço que é só dos alunos. E eu acho que deve ser assim, né? Não no sentido da gente não ajudar, mas no sentido que vocês têm que ter um momento de vocês em qualquer faixa etária que o professor não precisa estar ali, né? Como vice-versa, a gente também. Eu queria, se você achar relevante, destacar outras figuras que também compõem a nossa formação, né? Quer seja aqui, quer seja na escola por onde você circulou, andou, vivenciou. Quem não é o professor, quem não é o gestor, quem não está como colega de sala, quem não é a família, são as outras pessoas que trabalham na escola, né? As pessoas que cuidam da alimentação, da vigilância, limpeza, etc. Então, tanto na sua educação básica, fundamental e médio, como aqui, você via ver a relevância dessas pessoas, você sente
que os seus colegas da época, colegas de hoje, percebem a importância dessas pessoas. Mas não é porque faz a comidinha limpa ou deixa o ambiente limpo. Não, isso aí é como se fosse, não, mas já é o que teriam que fazer. Mas a relevância humana delas para a nossa formação humana. Você pensava nisso? Algum colega teu também pensava nisso? Hoje você pensa nisso? Os colegas que você teve até então e tem, pensam nisso? Tu quer falar alguma coisa disso, Ramon? Quero. Eu não sei se exatamente a importância para a formação eles entendiam, mas eu acho que sempre foi um local muito de respeito. Então, pelo menos no meu grupo de colegas, desde o ensino médio, eu sempre vi muita presença de fraternidade com todas as pessoas que eram responsáveis por serviços gerais, na escola, ou seja lá, onde fosse o ambiente. Isso porque a realidade, geralmente, é que muitas mães daqueles alunos também eram funcionárias ou da própria escola ou também de outras escolas, mas sempre eram pessoas que estavam muito ligadas a serviços gerais. E eu acho que não há maneira melhor de fazer alguma pessoa entender como tratar outra do que ter na pele como é conviver com alguma pessoa do tipo. Isso porque eu tenho certeza que muitos dos meus amigos já chegaram em casa, tiveram muitas situações das mães contando como foi o dia no trabalho, ou como foi difícil lidar com pessoas que têm um ego extremamente inflado e acham que, porque são quem são, podem se considerar melhor e se impor melhor que as outras pessoas, entende? E durante esse período, eu acho que quando eu não sentia que eu estava sendo abraçado, digamos assim, pela escola, eu sentia que essas pessoas me abraçavam, entende? Uhum. E acontece recorrentemente aqui também. A gente entrevistou, tinha a Márcia, né? Sim. Carinhosamente tinha a Márcia do RU, daqui. E esse foi um dos pontos da entrevista que tinha falado, em que muitos dias em que eu tava com a cabeça a milhão depois de aulas, eu chegava no RU, eu me sentia muito feliz, principalmente porque são os momentos em que eu me sinto mais, como posso dizer, mais vinculado com a universidade. É o momento em que eu tô comendo, em que eu tô rindo, em que eu tô conversando com outras pessoas, com pessoas que eu não vejo recorrentemente. Então, eu acho que o RU daqui em específico, ele me ensinou mais sobre, como posso dizer, mais sobre afeto, digamos assim. Muito bem, eu peço licença a carinhosamente chamada por ele e por muitos estudantes, eu acho, de tia Márcia, já foi informada de que está convidada, se ela quiser, como qualquer outro prestador de serviço, servidor, como eu disse, mas eu respeito, é um convite, então tem pessoas que são mais tímidas, que não querem, normal, né? Mas o espaço está aberto comigo ou com outra pessoa, é porque eu tenho prazer em conversar. Ramon e colegas dele de sala apresentaram como a segunda forma de avaliação uma entrevista, a partir dela fizeram uma reflexão com um áudio gravado, perto de 20 minutos, que ficou muito rico. Então, provavelmente, se depender de mim, com certeza. Se depender dela, eu espero que sim, a gente terá tia Márcia conversando nesse espaço aqui, tão logo ela possa e tenha agenda e tenha tempo para isso. Isso é relevantíssimo. Ramon, para mim, eu estou satisfeito, né, com o que você trouxe aqui, emocionante, impactante e espontâneo. Para você ver, quando eu digo segue uma linha intuitiva, é isso, né? A única pergunta que é igual é a que abre. Mas enfim, tem alguma coisa do que você falou que quer reforçar, ou que você não falou, que eu não lembrei de puxar, de perguntar, que você acha relevante, ou você está satisfeito com o que a gente falou até então? Fique à vontade. Estou satisfeito com o que a gente falou. Acho que eu apontei muitas coisas, acho que eu trouxe muito espaço para as vivências acadêmicas, no geral, no quesito dos alunos. Eu me senti muito confortável também no ambiente. Eu admito que antes de vir eu estava me sentindo um pouco, não pressionado, mas eu senti que eu estava muito nervoso para poder chegar aqui. Mas o senhor também conduziu a entrevista muito bem, o podcast muito bem. Então, foi muito bom, foi muito bom. Que bom. Muito obrigado por sua entrega. Prazer revê-lo nesse período de recesso que a gente está. Se eu não disse, hoje é o dia 10 de outubro de 2024. Nós estamos no recesso de aula, pelo menos, entre um semestre e outro, que recomeçará dia 29 desse mesmo mês. Muito obrigado.
Obrigado a quem nos escutará e até o nosso próximo vídeo.